A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex e esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu queria deixar um texto da Palavra de Deus para o seu coração e gostaria que você participasse comigo aí mais uma vez de uma reflexão da Bíblia. Amém? Se você puder, acompanhe comigo. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 1 e o versículo 29. É um texto até que bastante conhecido e é um texto extraordinário, faz parte da essência da palavra de Deus, uma das coisas mais importantes, acerca da palavra de Deus. A revelação maior referente à salvação e ao sacrifício de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, é um texto que é aqueles textos fundamentais para a fé cristã e aborda o assunto praticamente mais importante para as nossas vidas como servos de Deus, que é justamente o que inicia a nossa carreira na fé. A palavra de Deus vai falar que João viu Jesus e declarou: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que esse texto é tão importante? Por que eu gostaria de deixar ele para sua meditação, para sua reflexão? Porque esse texto aqui é o texto que vai tratar do maior problema do ser humano, do maior problema da humanidade, o problema que dinheiro nenhum consegue resolver, influência nenhuma consegue resolver, nenhum recurso humano, natural, terreno consegue resolver. Esse texto vai falar do maior problema que afeta o ser humano, que é justamente o pecado. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele traz condenação, ele traz peso espiritual. O pecado, espiritualmente falando, ele mancha as nossas vestes diante de Deus. E não há dinheiro, não há recurso, não há nada nesse mundo que consiga ali anular o efeito do pecado na vida de um ser humano. E a palavra de Deus vai ser bem clara quando ela diz que todos os homens pecaram e necessitam da graça de Deus, destituídos foram da graça de Deus. Então, a palavra de Deus aqui, para mim, é um dos textos mais importantes da Bíblia. É o texto que realmente gera conversão nos nossos corações quando a gente para analisar. E aqui também é um texto que vai revelar a única coisa que pode dar jeito no pecado. João, ele declara isso, ele fala assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única coisa que nos justifica dos nossos pecados, seja ele qual for, é somente o sangue de Jesus. Quando a palavra de Deus fala eis o Cordeiro de Deus, é porque é o sacrifício que Deus preparou para sanar esse problema da humanidade, que é o pecado. É o sacrifício, é o Cordeiro que ia derramar o próprio sangue por causa do pecado da humanidade, o pecado que nos afastou de Deus, o pecado que gera condenação, o pecado que gerou a morte lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, sobre a vida de Adão, o pecado que fez o gênero humano se corromper. E a palavra de Deus vai falar: Eis o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dessa palavra, eu quero falar para você que tem enfrentado uma luta contra o pecado, para você que é pecador. E é por isso que eu amo essa palavra, porque engloba todos, Quem não tem pecado, a palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado, esse se faz mentiroso. Então, todos nós necessitamos desse sacrifício de Deus, porque todos temos pecado. Mas Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é imaculado, Ele é puro e santo, e Ele morreu no meu e no seu lugar para nos absolver da condenação do pecado. Então, se você tem passado por uma luta contra o pecado, você se encontra nessa condição ainda de ser dominado pelos seus pecados, saiba que em Cristo Jesus nós temos redenção e através dele se manifesta o poder de Deus
para nos ajudar a vencer essa batalha espiritual contra o pecado, vencer esse cativeiro espiritual que é o pecado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, e quando a palavra de Deus fala isso, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nele nós conseguimos uma segunda chance, uma chance de ter uma vida nova. E eu queria deixar esse versículo para o seu coração. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu diante de Deus, seja você uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, ou uma pessoa que mesmo que não conheça a palavra de Deus, uma coisa é inevitável: todos os homens pecam, e todos os homens vai chegar um momento que vai sentir o peso do pecado. Então Jesus ele também declarou que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então chega uma hora na vida de todo ser humano que o peso do pecado é sentido e a cobrança do pecado também é sentida, mas Jesus é aquele que pode nos aliviar desse fardo. Então eu gostaria de deixar esse versículo para o seu coração. Jesus ele tem solução para a nossa vida, para a nossa alma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa qual seja o pecado que tem ali aprisionado em sua vida, Ele é poderoso para te perdoar, desde um pecado de prostituição, desde um pecado de mentira, até homicídio. Não há pecado que o sangue de Jesus não dê jeito. Creia nisso, se apegue ao Senhor e aproveite que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está de braços abertos para nos ajudar, nos fortalecer, nos levantar e nos purificar de toda injustiça. Se você crê, amém, fique com essa palavra, medite nessa palavra, que Deus venha te abençoar. Espero que essa palavra venha te fortalecer e te animar na fé. Se você puder, compartilhe com pelo menos mais 3 pessoas que você sabe que se encontram em um momento aí difícil, uma batalha contra um pecado e precisa se levantar. Compartilhe o link aqui desse vídeo. Se você puder também, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixa nos comentários também a obra que Deus fez na sua vida, se você já foi alcançado pelo Cordeiro de Deus, se Ele já te purificou dos seus pecados. Deixe também suas experiências de fé no comentário para servir de testemunho para mais alguém. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a reflexão da palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar. Até a próxima aí. Amém.